amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Iniciando o nosso mês de setembro, cujo temário é Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, citação que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, vamos receber a nossa querida irmã Cibele, também colaboradora do CEIR, que irá abordar o tema O Porvir e o Nada. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 150. Sempre agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios de Paulo, no seu capítulo 6, versículo 2. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Agora, meus irmãos, vamos orar, pedindo ao nosso Mestre Jesus que vele sobre o planeta Terra, que auxilie a todos seus que imploram sua assistência. Influi para que os bons espíritos orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós, Senhor, um amparo, nos defendendo de todo o mal. Senhor, dai-nos a luz do entendimento, para que a boa compreensão das palavras que a nossa querida irmã Cibele irá proferir neste encontro. Que a vossa paz esteja sobre nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agora, com a palavra, Cibele. Olá, amigos. Meu nome é Cibele Guimarães, como já dito pela nossa companheira Maria Alice. E hoje nós vamos tratar do porvir e o nada. Mas antes de entrarmos aqui na nossa conversa de hoje, mais uma vez damos as boas-vindas a vocês. Muito bom estarmos aqui todos juntos nessa casa virtual. O título do tema geral do mês de setembro é Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. E lembramos que o mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo. Desde 2003, no Brasil, há uma campanha de valorização da vida que acontece no mês de setembro. E esse título ele está muito apropriado, o tema de hoje e o título do mês, muito apropriado para essa questão da valorização da vida. E nós vamos ver ao longo das palestras, das conversas do mês, como que a doutrina espírita
valoriza e nos auxilia nessa valorização da vida, nos mostrando que viver é a melhor opção, que viver vale a pena, e nos mostrando como melhor viver. E o título da palestra de hoje, da nossa conversa de hoje, está no livro O Céu e o Inferno, que é o Porvir e o Nada. E se a gente, basta a gente pegar o subtítulo desse livro, O Céu e o Inferno, que a gente já vai entender um pouco a importância desse livro para essa questão de valorização da vida. Para a gente entender por que a gente passa por determinadas situações. Para a gente entender, inclusive, por que nós estamos hoje passando por essa situação de pandemia. O subtítulo do Céu e Inferno é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nesse livro, Kardec vai nos explicar, vai nos falar sobre a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, objetivando demonstrar a imortalidade da alma, a condição que o espírito, que nós, né, quando desencarnarmos, que nós vamos usufruir no mundo espiritual. E essa realidade que nós vamos usufruir no mundo espiritual como uma consequência dos nossos próprios atos. E aí, quando a gente pega, então, logo o primeiro capítulo, que é esse, o Porvir e o Nada, Kardec abre o capítulo com indagações, com perguntas. E ele fala assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Então, já nos afirma aqui no início que vivemos, né, agimos, pensamos, operamos e morremos. Então, isso é parte da vida, parte da nossa realidade. E ele continua assim: mas, deixando a Terra, para onde vamos? Tenho certeza que muitos já se fizeram essa pergunta, mesmo nós espíritas, às vezes, nos pegamos com esses questionamentos. Ele continua: que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? E aí ele cita Shakespeare na peça Hamlet: ser ou não ser? Existir ou não existir? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? São questões que nos vêm à mente, muitos de nós. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, só nesse preâmbulo aqui, só nesse início, nós já temos esses questionamentos que todos nós fazemos. E aí, Allan Kardec vai nos apresentar, então, essa questão que ele falou aqui, o título é O Porvir e o Nada, né? Dos questionamentos é: viveremos eternamente ou tudo se aniquilará? E ele fala, então, e nós bem sabemos, o quão desesperador é esse pensamento da destruição absoluta. Porque se a gente acredita que, uma vez desencarnados, ou melhor, né, uma vez morrendo, que aí não entraria desencarnado, uma vez morrendo, tudo se acaba, é desesperador. Para quem vai, ou para quem está prestes a ir, e para quem fica. Porque aí, todas as nossas afeições, todos os nossos entes queridos, eles se perdem para sempre. E aí, tudo que a gente adquiriu, se a gente acredita nessa questão do nada após a morte, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente adquiriu, todos os esforços que nós fizemos, não servem de nada? Não serviram para nada? E esse é um pensamento que realmente nos desestrutura, se a gente pensar dessa maneira. Mas a gente tem uma secreta intuição de que isso não é possível. E outra questão muito interessante que Kardec nos traz é que se a gente acredita no nada, se a gente acredita, né, ele vai falar aqui no niilismo,
né, que seria uma concepção filosófica baseada na ideia de não há nada, não há certeza de nada, a vida não possui nenhum sentido, nenhuma finalidade, o nada de fato existe. Essa concepção, ela é digamos assim, um estímulo enorme ao egoísmo. Porque daí a gente passa a pensar só na gente. Se não existe nada, se depois da morte não existe nada, se tudo se acaba, qual vai ser o nosso pensamento? Vou aproveitar aqui e agora, o máximo possível. E não vou me preocupar muito com o outro. Né? Então, porque a ideia vai vir, nossa, a felicidade é para aquele que é o mais esperto, como diz Kardec aqui, que é o mais astuto. E isso é gravíssimo para a sociedade. É um pensamento antissocial. E ele dá um exemplo muito interessante. Supõe-se que um povo, em 8 dias, ou um mês, ou um ano, vai ser completamente aniquilado. O que esse povo fará enquanto espera pelo seu extermínio? Então, se eu sei que dentro de pouco tempo tudo vai acabar, eu vou trabalhar pelo meu progresso? Eu vou trabalhar para me melhorar? Eu vou pensar no outro? Eu vou respeitar os bens, a vida do outro? Eu vou respeitar a minha vida? Tudo vai se acabar? Não. Se nós tivermos esse pensamento, realmente, nós não vamos respeitar a vida como um todo. E aí Kardec continua mostrando uma outra visão, que seria uma visão que seria a absorção no todo universal. Essa ideia, apesar de um pouco melhor, né, do que a ideia materialista, do que não existe nada, também não é o materialismo puro, mas também não é uma ideia que nos satisfaça a razão, que nos satisfaça o nosso anseio de saber por que estamos aqui, por que isso nos acontece, por que passamos por essa ou aquela situação. Essa doutrina da absorção no todo universal, ela diz que o indivíduo, quando ele nasce, ele assimila uma parcela desse todo, desse princípio, né, que vai constituir a sua alma, que vai lhe dar inteligência, que vai lhe dar sentimento, e ele nasce. E quando ele morre, ele volta para esse todo universal. Então, ele sai do todo e ele volta para o todo. Se é o todo, não existe individualidade. Então, é como se eu tirasse uma gota do oceano, eu devolvo aquela gota para o oceano e ela se perde ali. Então, toda a nossa individualidade, todas as nossas conquistas, elas se perderiam. E isso também não nos conforta, não nos esclarece, não nos tranquiliza. E não faz com que a gente lute para progredir. Não nos dá mais força para ultrapassar os momentos difíceis. Não nos explica por que nós encontramos casos de crianças ainda muito jovens com uma inteligência precoce. Não nos explica a questão dos maus ou dos bons instintos. Tudo vem e volta de um todo universal. E Kardec, então, apresenta mais uma opção, né? Mais uma doutrina que seria a doutrina panteísta. E essa doutrina vai nos dizer o quê? O panteísmo, então, ele vai nos mostrar que Deus seria ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza comporiam essa divindade, né? Que seria constituída de moléculas, né? De elementos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo é uma parte do todo. E aí, essa visão também não vai nos satisfazer. Também não nos trará conforto. Porque essa visão, ela não
vai trazer, não vai falar sobre a individualidade da alma. Melhor que o materialismo, né? Como a questão da obsessão pelo todo universal, mas ainda não nos traz a opção da individualidade do ser. E essa visão panteísta também seria, digamos, um pouco estranha, porque como Deus poderia ser formado por seres imperfeitos? E aí, então, Kardec chega nesse ponto que ele apresenta o seguinte: existem 3 opções para o homem, 3 alternativas: ou nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Claro que essa última nos parece mais lógica, né? Porque se nós acreditamos, se nós entendemos que o indivíduo, que nós somos indivíduos antes e depois da morte, nós somos individualidades antes e depois da morte, é o que a doutrina espírita nos traz, é mais lógico. E essa lógica do espiritismo também nos traz uma outra consequência muito relevante para a questão da valorização da vida. Uma questão muito relevante para que a gente não entre em fugas, para que a gente não transfira a responsabilidade para a sorte, para o outro, para que a gente não ache que nós somos injustiçados, para que a gente não ache que nós somos vítimas. Porque essa questão da individualidade da alma, antes e após a morte do corpo físico, ela nos mostra que cada alma, cada ser, cada espírito, ele vai depender, a sorte de cada um de nós depende das nossas qualidades pessoais. Então, segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Então, nós temos a responsabilidade dos nossos atos. E somos livres. E é preciso que sejamos livres na escolha do bem ou do mal. Então, não há uma compulsão para o mal. Fomos criados simples, ignorantes, e sabemos que vamos evoluir até chegarmos a espíritos puros, mas evoluir mais cedo, mais rápido ou mais devagar, vai depender das nossas escolhas, vai depender do nosso livre-arbítrio. Porque sem livre-arbítrio, o que existe? Existe a fatalidade. Se eu não escolho, é fatalidade. E com fatalidade, não existe responsabilidade. Então, se não há o livre-arbítrio, há a fatalidade. Então, o que acontece comigo é uma fatalidade, eu não sou responsável. O que acontece comigo é culpa do outro. E aí a gente não enfrenta as nossas dificuldades. Então, a doutrina espírita nos traz essa noção bastante clara de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o que vivemos hoje é consequência do que fizemos ontem. E o amanhã será consequência das nossas escolhas de hoje. Então, não existem penas eternas, não existem gozos eternos. Existe uma lei de causa e efeito. E aí, Kardec vai continuar nos falando que o Espiritismo, ele vai nos trazer a doutrina espírita, então, não só através de Kardec, mas através de tantos e tantos benfeitores que nos vêm trazer notícias do mundo espiritual,
nos mostram que isso é verdade, que a vida não acaba com a morte, que nós nos comunicamos com os nossos entes queridos, que vamos nos encontrar no futuro, que no mundo espiritual nós nos reuniremos com a nossa família, espiritual. Talvez não imediatamente, mas que à medida que vamos evoluindo, todos nós poderíamos conviver. Então a morte não existe. E o Espiritismo nos mostra também, com essa questão da responsabilidade, que assim como eu sou responsável pela situação em que eu me encontro hoje, pelos meus atos de ontem, eu posso melhorar essa mesma situação de agora. Talvez eu não possa resolver a situação no sentido de eliminar o problema, porque muitas vezes a gente acredita que resolver a situação é eliminar o problema. Então, por exemplo, uma doença ou uma situação mais grave, muitas vezes nós não vamos conseguir mudar essa situação, mas nós vamos conseguir mudar através do estudo da doutrina espírita, através da lente da doutrina espírita, nós vamos conseguir mudar a maneira como nós encaramos essa situação. A ótica pela qual nós encaramos essa situação. Isso a doutrina espírita nos dá. Então, com a resignação, com a aceitação, com a certeza de que eu posso me melhorar, isso me traz conforto. Que o meu progresso só depende de mim, isso me fortalece. E pegando Joana de Ângeles, no livro Plenitude, na psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles fala o seguinte, porque muitas vezes a gente se encontra em situações que nós julgamos serem insuportáveis. E, de fato, muitas situações são realmente avassaladoras, são esmagadoras, são de uma dor que muitas vezes, que talvez você que esteja aí me escutando, que a gente não consegue sequer imaginar a dor que o outro está passando. Ou vocês, né, o outro não consegue imaginar o tamanho da dor que eu estou passando. E a gente muitas vezes pensa em fugir, em desistir. E aí são as fugas psicológicas das quais Joana de Ângeles fala. As fugas espetaculares das quais Joana de Ângeles nos traz. E aqui ela fala o seguinte, fugir, está lá no livro Plenitude, escamotear, anestesiar o sofrimento, são métodos ineficáveis. Mecanismos de alienação que postergam a realidade, que adiam essa realidade pela qual nós vamos ter que passar. Então, não adianta eu querer fugir daquela situação. Somando-se quando nós fugimos, quando nós escamoteamos, quando nós queremos anestesiar o sofrimento, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Então, a gente perde tempo, e aí o peso que era X, porque eu fugi, porque eu perdi tempo, porque eu me desviei, ele vira 2x. E aí ela continua dizendo, pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez. Então, o recado de Joana de Ângeles, que a gente examine a situação, que a gente enfrente a situação, porque ele é recurso valioso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. Quando a gente enfrenta
as nossas situações. Não estamos, nenhum de nós está livre, né? Vivendo no mundo de provas e expiações, não estamos livres do aguilhão, não estamos livres do sofrimento, do aguilhão da dor, não estamos livres do sofrimento. Mas quando encaramos com lucidez, nós conseguimos enfrentar. E aí a gente lembra, claro, como não poderia deixar de ser, a gente lembra que nós não estamos sozinhos, que jamais nós estamos sozinhos. E a gente lembra de Jesus. E o que Jesus nos trouxe, né, há mais de 2000 anos, para que a gente possa entender melhor o mundo que nós vivemos, a situação que nós vivemos. Quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, o que ele fala? O meu reino não é deste mundo. Ou seja, essa paz que nós queremos usufruir, essa tranquilidade, o reino de Deus, não é desse mundo ainda. Quando ele conversa com Nicodemos, né, um dos chefes dos judeus, o procura no meio da noite. Vai ter com Jesus no meio da noite e fala assim: Rabi, sabemos que és mestre. Então, Nicodemos reconhece a realeza de Jesus, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus vira-se para Nicodemos e lhe responde: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Porque é através dessa roda das encarnações e reencarnações que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos adquirindo as qualidades morais que precisamos para chegar a um dia à condição de espíritos felizes e um dia à condição de espíritos puros e não mais passarmos por sofrimento. Então, não adianta nada hoje nós queremos fugir das situações aflitivas. Precisamos enfrentá-las e dar conta delas, porque não estamos abandonados. Tenhamos a certeza de que jamais estamos abandonados, de que a espiritualidade está nos amparando. E quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que choram, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, 6. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então seremos consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então nada do que passamos é azar, é em vão, é culpa do outro. Se passarmos, como já dissemos, se passarmos com fortaleza e resignação, pedindo aos benfeitores que nos ajudem, procurando os recursos da doutrina espírita, os recursos da medicina, que vários momentos precisamos, vamos passar com mais força por essas situações. Lembrando a página que Maria Alice leu no início, né? No trecho de Paulo, a página era sempre agora, e Paulo fala: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, qual é o recado de Paulo? O que nós estamos vivendo aqui agora, essas situações do cotidiano, elas são um momento que a gente precisa passar. Momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. E antes que a gente faça, né, antes que eu faça a prece final, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre uma página, trazer Pastorino. Quando o Pastorino fala, no seu livro Minutos de Luz, que ele fala de problemas. E ele fala o seguinte, que as dificuldades encontradas dentro e fora de nós, elas são fator de desenvolvimento do nosso espírito de perseverança. E ele pede que a gente jamais desanime nas tarefas do bem.
Ele fala que muitas vezes, como já dissemos, nós pensamos que estamos desamparados, esquecidos pelos espíritos de luz. Isso não é verdade, não é o que acontece. Nesses trechos, diz ele, mais difíceis da existência, se nos faltasse o amparo do alto, fracassaríamos no primeiro lance. Os problemas acontecem para que você, inclusive, possa conquistar o mérito e a alegria de ter sabido perseverar. Não desanime. Não desanime. Na hora certa, a luz vai brilhar. Obrigado, amigos, pela atenção a mim dispensada, por estarem aqui conosco. Vamos, então, orar. Aqueles que quiserem botar um copo d'água, podem fazê-lo. Elevando os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, aos benfeitores da Casa da Irmã Rosa, agradecemos pela oportunidade da vida, pela bênção da reencarnação, pois é através dela, através dos obstáculos, das conquistas, que evoluímos, que nos aproximamos mais e mais do reino de Deus. Mas te rogamos, querido amigo, que nos fortaleça nos momentos em que as nossas pernas, as nossas forças fraquejarem. Sustenta-nos, querido amigo, que possamos nos lembrar de Ti, de levar o nosso pensamento em oração, pedindo a Tua ajuda. Que nesse momento o fazemos, Mestre, pedindo por todos aqueles que sofrem, as dores do corpo, as dores da alma, que possam ser amparados por Ti. E que nas nossas águas, em nossos lares, possam ser depositados os medicamentos, os fluidos do mundo maior. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre. Que assim seja.